Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Jonas foi enviado por Deus para a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, inimiga de Israel. Imagine como o profeta se sente para pregar a conversão para uma cidade que era tradicionalmente inimiga do seu povo. O profeta fugiu da face de Deus, porque não queria que os ninivitas se convertessem, mas Deus queria. Fugindo, ele pegou um navio, foi jogado no mar, engolido por um monstro marinho, jogado na praia, e pela segunda vez o Senhor se dirigiu a Jonas e disse: vai a Nínive, a grande cidade. E ele foi. Da primeira vez ele resistiu. Agora ele obedece. E percorrendo a cidade, que era enorme, ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E aconteceu o que ele temia. Os ninivitas se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas. Embora fosse uma cidade estrangeira e inimiga, a pregação do profeta foi aceita. Todos se cobriram de sacos, fizeram penitência, inclusive o rei de Nínive. E o Senhor viu que os ninivitas tinham se afastado de seu mau caminho e desistiu da ameaça que havia feito à cidade. E a cidade não foi destruída. E o profeta ficou muito triste, porque ele, como todo israelita, desejava que os inimigos fossem destruídos. Mas Deus não queria. Deus quer que os maus se convertam e vivam, ao passo que os homens duros de coração desejam a destruição dos maus. Mas o Senhor é clemente, Ele é misericordioso e Ele quer nos salvar e nos dar todas as chances. Desde que nós não abusemos de sua misericórdia, Ele está pronto a nos perdoar para que nós recomecemos. O Salmo 24, que nós lemos em seguida, fala da compaixão do Senhor, da sua misericórdia. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é uma exortação a não se apegar a este mundo, porque este mundo passa como a figura de um artista no palco. Como um cenário que desaparece, este mundo vai desaparecer. Por isso, como o tempo se fez curto, o tempo agora se fez breve, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se não usassem, porque a figura deste mundo passa e o tempo está abreviado. Desde que Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou, nós temos um tempo curto para nos convertermos e produzirmos frutos de caridade para a glória de Deus Pai. Se este tempo é curto, porque o Senhor vai voltar, seja no fim dos tempos, seja na nossa morte, que é o fim do nosso tempo, não podemos ficar fascinados por este mundo como se ele fosse a nossa morada. Não é. Ele é uma tenda provisória. A nossa morada é o céu. Ficar fascinado por este mundo é um erro gravíssimo, que os cristãos que já renunciaram a este mundo não devem cometer. O tempo é curto. O Evangelho fala também do tempo.
Nosso Senhor, depois que João Batista foi preso, vai para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou, o tempo dos patriarcas, dos profetas, o tempo da promessa, o tempo da espera já se completou. Chegou agora o tempo da realização, do cumprimento da promessa. O reino de Deus aproximou-se para expulsar o reino do demônio. Para nos libertar do pecado, Deus veio para reinar. É a felicidade que bate às portas, mas este reino é exigente. Deus, que quer reinar em nós, exige que nós não apenas não vinguemos de quem nos agride, mas mostremos outra face. Não só perdoemos, mas perdoemos 70 vezes 7 vezes. Queiramos ser os últimos, porque há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Que sejamos humildes, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Que sejamos os últimos de todos e os servos de todos, porque estes serão os primeiros no reino dos céus. Que renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz para seguirmos a Jesus todos os dias de sua vida. Este reino exige que nós façamos aquilo que o mundo diz que não se deve fazer, e que nós evitemos aquilo que o mundo diz que devemos fazer. Esta reviravolta de abraçar Jesus e a sua cruz é uma conversão, é uma mudança de vida. Por isso Jesus diz: convertei-vos, mudai de direção. Mas é preciso converter-se crendo que isso que Jesus exige e que parece tão difícil, na verdade, é uma boa notícia, é uma boa nova, é um evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. Crede que aquilo que eu vos anuncio é bom. Crede que a cruz é a salvação para vós. Crede que hoje os que são últimos serão primeiros. Crede que aqueles que mantêm a fidelidade no matrimônio até o fim serão recompensados. Portanto, o tempo se completou, o reino de Deus se aproximou, é preciso converter-se e crer no Evangelho. São os 4 elementos da pregação de Jesus. Depois Jesus passa à beira do mar da Galileia e chama para segui-lo 4 pescadores. Simão, filho de Jonas, não o profeta Jonas, mas outro Jonas, da cidade de Betsaida. André, irmão de Simão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. São 4 pescadores que Jesus chama: segui-me, e eu farei de vós pescadores não de peixes, mas de homens. O peixe, quando sai da água, morre, mas os homens que estão sendo afogados pelas águas se salvam quando são pescados. Aqueles 4 pescadores são chamados a salvar os homens do maligno, do pecado, da morte. E qual é a reação deles? Deixam tudo e imediatamente seguem a Jesus. É bonita essa prontidão e é difícil encontrá-la. Quando chamamos alguém para alguma coisa, a pessoa tem medo, faz perguntas, pede um prazo. Estes aqui não. Deixaram as redes, deixaram a barca, deixaram a estabilidade econômica, a casa onde moravam, e foram seguir a Jesus sem saber para onde ele ia e sem nenhuma garantia material. Isto é fé, isto é desapego, isto é prontidão em obedecer,
E Jesus exige isso de nós. Se uma vez nós renunciamos ao demônio pelo batismo para seguirmos a Jesus, temos que renovar este seguimento a cada dia. A cada dia temos que dizer: renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, quero seguir Jesus e creio que aquilo que ele exige de mim é uma boa nova. Ao passo que aquilo que o mundo me oferece, que parece ser algo de bom, é uma ilusão e uma mentira. Vamos pedir a Maria Santíssima, que respondeu com tanta prontidão e alegria ao chamado do anjo, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.